Opa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo da nossa série de culturas específicas. Eu sou o professor Daniel Escotar e durante essa série nós abordamos várias culturas com seu manejo nutricional e algumas dicas para aumentar a sua produtividade. E hoje nós vamos falar sobre a cultura do melão. Então fica com a gente até o final. Para que a gente possa iniciar um plantio de melão e atingir altas produtividades, o planejamento é essencial. Então, antes de falarmos sobre o cronograma de adubação, quanto de nitrogênio, quanto de fósforo, quanto de potássio, como fazer o parcelamento, é importante que você tome algumas decisões que vão te ajudar a definir uma produtividade maior. O primeiro ponto é exatamente definir qual o seu objetivo de produção. Então eu tenho que ter na minha cabeça muito claro quanto que eu quero produzir. Essa informação é muito importante, porque é através dessa tomada de decisão que nós vamos definir quanto de nitrogênio, de fósforo, de potássio. Pensa comigo, para que eu produza 10.000 kg por hectare, eu vou precisar de uma quantidade X de nitrogênio. Para que eu produza 30.000 kg por hectare, ou seja, 3 vezes mais, eu vou precisar de uma quantidade Y de nitrogênio. Então não dá para simplesmente eu definir a minha adubação de acordo com a quantidade que o meu vizinho colocou. Isso não existe. Então eu preciso da minha análise química do solo e da minha definição de produção. Então, começando aqui pela nossa meta de produtividade, eu vou colocar uma meta de produtividade a nível nacional, que é de 25 a 35 toneladas por hectare, quase não coube aqui, de 25 a 35 toneladas por hectare. Essa é a minha meta de produtividade. Então veja que se eu quisesse produzir um pouco menos que isso daqui, ou menos que isso, eu precisaria de uma outra quantidade dos nutrientes. Se eu quisesse produzir muito mais, eu precisaria talvez adensar um pouco mais, talvez quantidade um pouco maior de algum tipo de nutriente. Então, o nosso estudo do nosso boletim técnico é que vai dizer isso. Definir isso, então, eu vou pegar o meu espaçamento. Eu vou usar o espaçamento aqui de 2 por 0,5. Esse é o espaçamento que eu vou estar utilizando, 2 metros por 0,5. Um espaçamento que eu vou conseguir atingir essa produtividade. Então veja que tudo está ligado com o meu objetivo de produção. Eu não posso começar simplesmente falando assim, olha, eu vou colocar aqui uma quantidade X, Y, Z desse nutriente, vou utilizar o espaçamento que o meu vizinho colocou e vamos ver o que vai dar. Não dá certo dessa forma. Mas professor, se eu colocar essa meta de produtividade e não conseguir atingir ela, tudo bem, você vai analisar aonde foi que você errou. Talvez foi alguma doença, talvez foi questão de irrigação, talvez foi o seu parcelamento de adubação, não importa. Mas você vai tentar entender o que você errou para que você conserte para a próxima produção. Porque se você não tem uma meta de produtividade, não definiu ali o espaçamento, como é que você sabe que aquilo que você produziu é muito, é pouco, é o seu vizinho que vai dizer? Não pode ser assim, beleza? Então, eu defini aqui o meu espaçamento. Depois que eu defini o meu espaçamento, é hora de eu fazer a correção do meu solo. E para que eu faça a correção do meu solo, é importante que eu tenha minha análise química em mãos. Veja que daqui a pouquinho eu vou te dar todo o cronograma de adubação para a cultura do melão. Mas para que eu possa te dar esse cronograma de adubação, para que você possa definir a quantidade e como que você vai parcelar, você precisa da sua análise de solo. Então, de 3 a 4 meses antes de estar fazendo o seu plantio, você vai fazer sua análise química, faz a amostragem bonitinho, fez a análise química, você vai verificar o primeiro ponto, que é saturação por bases. A cultura do melão é uma cultura que exige uma saturação por base relativamente alta comparada com outras culturas. Eu preciso de pelo menos 70%, vou colocar entre parênteses aqui, de saturação por bases. Eu preciso elevar meu solo a uma saturação por base de pelo menos 70%. Certo? Então esse aqui é um ponto muito importante. Professor, quando que eu vou fazer a minha calagem? A sua calagem ela vai ser feita de 2 a 3 meses antes do seu plantio. Incorporado no solo, calcareada total. Isso aqui é muito importante para que eu consiga atingir altas produtividades. Caso contrário, se eu mantiver o meu solo com saturação por base baixa, automaticamente o meu pH vai estar baixo, ou seja, o meu solo vai estar ácido.
o solo não vai conseguir disponibilizar a quantidade de nutrientes que a minha planta precisa. Por isso a importância de elevar a saturação por base e de estar fazendo a sua calagem de 2 a 3 meses antes do plantio. Fiz a calagem, eu vou partir para a adubação orgânica. Quem produz olerícola, principalmente, não pode se dar ao luxo de não colocar adubação orgânica. A adubação orgânica ela é muito importante, tanto para a fertilidade orgânica do solo, quanto para ceder micronutrientes, quanto para melhorar a disponibilidade dos outros nutrientes, a atividade microbiana do solo, enfim, são vários os benefícios. Então eu te aconselho, após fazer a calagem, nós estarmos fazendo adubação orgânica. Eu não vou falar após a calagem, eu não estou falando logo depois de fazer a calagem, 2 dias, 10 dias, não. Tá? Eu estou falando que ela vai ser feita depois da calagem. Então nós vamos pegar um cronograma da seguinte forma. De 2 a 3 meses antes do plantio, nós vamos fazer a correção do solo. E com 1 mês, ou seja, 30 dias antes do plantio, eu vou estar fazendo a minha adubação orgânica. Professor, o que eu posso utilizar de adubação orgânica? É lógico que aqui você precisa fazer um histórico da área, ver o nível de matéria orgânica que tem no seu solo para que você possa tomar essa decisão. Mas no geral você pode colocar de 20 até 40 toneladas por hectare de esterco de gado. Você pode colocar de 10 a 15 toneladas de esterco de frango, ou um ou outro, e pode até acrescentar, se você quiser, aqui uma torta de mamonas, 2 toneladas e meia, dá para funcionar muito bem. E isso feito 30 dias antes do plantio. Quando eu fiz isso tudo aqui, eu defini minha produtividade, defini o espaçamento, fiz a minha correção do solo e fiz minha adubação orgânica, agora o meu solo vai estar pronto para que eu possa estar fazendo a minha adubação de plantio, o meu plantio e dividir aí o meu parcelamento, ou seja, como que eu vou parcelar a minha adubação. E é exatamente isso que eu vou te falar a partir de agora, mas primeiro eu vou tirar esse quadro móvel aqui para que a gente possa analisar o cronograma de adubação para a cultura do melão. Feito isso, então, agora eu vou definir a quantidade de nitrogênio, de fósforo, de potássio que eu vou estar aplicando e como que eu vou fazer este parcelamento. Isso aqui é muito importante, esse é um dos pontos principais para que eu possa atingir a produtividade que eu quero. Bom, esquece essa parte de baixo agora, tá? Essa parte de baixo é o parcelamento, nós não vamos falar sobre ela agora, vamos falar no final. E olhe para essa parte de cima. Aqui em cima nós temos aqui a adubação com NPK. Vai lembrar que os micronutrientes nós não vamos falar aqui, tá? Depois eu vou te dar uma dica no final sobre adubação foliar. Nutrientes como cálcio, como magnésio, que são macronutrientes também, você já vai ter definido ele na calagem. E o enxofre nós vamos ver aqui, que eu vou explicar um pouquinho sobre a definição do adubo de plantio que vai influenciar na quantidade de enxofre. Beleza? E os micronutrientes nós vamos ceder através da matéria orgânica. Pessoal, primeira coisa que eu vou precisar aqui é minha análise química. Você precisa da sua análise de solo. Pegou sua análise de solo, você vai pegar lá o fósforo e o potássio e vai definir ele entre baixo, médio, alto, muito alto, enfim, ou seja, você vai pegar lá o fósforo na sua análise de solo, que é o seu solo, é individual isso daqui, você vai verificar o seu fósforo, ele está baixo, está médio, está alto, está muito alto, como que ele está? O potássio, ele está baixo, está médio, está alto, mas e o nitrogênio? O nitrogênio ele não vai estar na sua análise de solo, mas eu vou te falar como que você vai definir isso. Só pegar um outro pincel aqui. Então, vamos começar a exemplificar. Imagina que o seu solo, o fósforo esteja baixo, né? Então, o seu solo esteja baixo. Então, se ele está baixo, nós vamos colocar aqui, ó, 200 kg por hectare de fósforo. Tudo bem? 200 kg por hectare de fósforo. E aí depois nós temos o potássio. Vamos supor que o seu potássio, vou até circular aqui o fósforo, o seu potássio esteja médio, né? Se o seu potássio está médio, então vou traçar aqui, ó, 250 kg por hectare de potássio. Quer dizer que então, segundo a sua análise química, o fósforo está baixo e o potássio está médio, eu vou colocar 250 kg por hectare de potássio. Ótimo, já defini. Professor, quer dizer que isso aqui é a quantidade total que eu vou colocar lá no plantio? Não, isso aqui não é a quantidade total que você vai estar colocando no plantio. Vamos lá, ainda vamos definir isso daqui, quando nós vamos definir o parcelamento. E depois o nitrogênio. Professor, por que o nitrogênio também está definido como baixo, médio, alto, muito alto? Porque veja bem, para a nossa adubação, nós podemos fazer ela de duas formas, ou com adubação convencional cobertura ou por fertirrigação. Se for por fertirrigação, você consegue, através dos extratores de solução do solo, definir como que está o seu nitrogênio, se ele está baixo, está médio, está alto.
tá? Então, se você vai fazer por fertirrigação, você também vai definir, olha, o nitrogênio está baixo, está médio, está alto, enfim. Agora, se você não vai utilizar aí fertirrigação, que aí neste caso você vai ter que tentar entender através do histórico da área, né, verificar, ou seja, quanto de nitrogênio que eu já coloquei no solo, será que nos meses anteriores eu já fiz uma adubação nitrogenada bem feita, já coloquei, tem muita matéria orgânica no meu solo? Se o seu solo está nessas condições, onde você, através do seu histórico da área, você definiu que você já colocou muita quantidade de nitrogênio, então você vai definir o seu solo com uma quantidade boa ou média. Agora, se tem muito tempo que você não faz uma adubação nitrogenada, seu solo está com pouca matéria orgânica, então você sabe que o seu solo ele tem uma baixa quantidade de nitrogênio. Então isso aqui você vai ter que meio que arriscar através do histórico da área. Beleza? Mas vamos supor, vamos pegar aqui a quantidade média, tá? Uma quantidade média, vamos supor que meu solo esteja médio de nitrogênio. Então eu vou colocar 170 kg por hectare de nitrogênio. Beleza? Vamos lá, voltando. A minha análise de solo definiu que o meu fósforo está baixo, então eu preciso colocar 200 kg por hectare. O meu potássio está médio, então eu preciso colocar 250 kg por hectare de potássio. E o meu nitrogênio, eu defini ele como médio, eu vou colocar 170 kg por hectare. Feito isso, então, você vai definir qual adubo que você vai estar utilizando. Se você vai utilizar talvez um formulado, um NPK, e aí você precisa saber fazer esse cálculo, né, de formulado. Nós temos vários vídeos aqui onde eu mostro como fazer esse cálculo. Ou talvez você vai colocar um adubo mineral mesmo. Talvez eu vou pegar lá um super simples no plantio, e aí é interessante porque o super simples já contém enxofre e também contém cálcio. Se você não colocar o super simples agora, você não fez gessagem lá atrás, então você vai precisar de colocar enxofre em algum momento. Então lá na frente talvez você tenha que colocar algum tipo de sulfato, né, para poder ceder esse enxofre. Então, essa definição de insumo aí é com você. É com você, com o produtor que você acompanha, você precisa saber qual insumo você vai estar colocando. Se você ainda tem alguma dúvida sobre isso, é importante que você volte aqui, nós temos vários vídeos onde eu explico sobre como está fazendo, né, como definir o adubo que você vai estar colocando, ou através de nossos cursos, por exemplo, você vai aprender isso do início até o final, como escolher o adubo, como aplicar, enfim, então isso aqui é importante que você saiba. Depois que você fez isso, então é hora de fazer o parcelamento, porque é lógico, você não vai colocar toda essa quantidade de adubo de uma única só vez, com exceção do fósforo. Beleza? Então vamos lá, vamos para essa parte de baixo aqui agora da tabela. Nessa parte de baixo nós vamos falar sobre o parcelamento. Aqui nós temos o nutriente, nitrogênio, fósforo e potássio, e aqui o nosso parcelamento. Esses números aqui estão em porcentagem, ó, 20%, 15%, 15%, 20%. Professor, por que eu vou te dar? Por que você colocou isso aqui em porcentagem? Porque eu não poderia simplesmente vir cá e colocar aqui a quantidade total, porque a quantidade muda de acordo com a sua análise de solo. Então a gente coloca isso aqui em porcentagem. Então vamos lá, no plantio, tá? E aqui no plantio, você vai fazer o plantio, a adubação de plantio no caso, 15 dias antes do plantio, tá? 15 dias antes do plantio. Você vai colocar 20% do nitrogênio, ou seja, você definiu aqui o nitrogênio, no meu aqui deu 170 kg, então 20% de 170. Vou colocar 100% do fósforo, o meu fósforo está baixo, então vou colocar 200 kg por hectare de fósforo logo no plantio. O fósforo nós temos que colocar ele logo no plantio, primeiro porque o fósforo ele é basicamente imóvel no solo, aonde você colocar ele vai ficar. Certo? E esse é o momento em que nós vamos potencializar o crescimento radicular e também a produção de energia para a planta. Então a gente já coloca o fósforo o mais próximo possível com contato lá com o sistema radicular. Beleza? Então 100% do fósforo e 10% do potássio, então, ou seja, 250 kg por hectare de potássio. Então, se é 250 kg por hectare de potássio, se eu vou colocar 10%, é 25 kg, né? Então, eu coloco 25 kg do meu potássio, independente de qual adubo você vai colocar. E depois nós temos aqui o parcelamento em cobertura. Eu vou ter o primeiro parcelamento, vou ter 6 parcelamentos. Grava bem isso. Serão parcelados a cada 10 dias. A cada 10 dias após o plantio, você vai fazer um parcelamento. Então, no primeiro parcelamento, eu vou colocar 15% do meu nitrogênio e 10% do meu potássio. E vou lá, no segundo, a mesma coisa, 15% do nitrogênio e 10% do potássio. No terceiro parcelamento, 20% do nitrogênio e 10% do potássio. No quarto, 20%, 15%. No quinto, 10%, 15%. No sexto, já acabou meu nitrogênio, se você somar já deu 100%, mas eu ainda vou colocar potássio aqui.
Então, assim que eu defino meu parcelamento. Mas se for na fertirrigação, você vai pegar essa quantidade total e você vai definir aí em uma aplicação diária. Você apenas vai dividir pela quantidade total e fazer uma aplicação diária. Já aqui em cobertura convencional, você vai estar fazendo a cada 10 dias o seu parcelamento. Esse parcelamento é muito importante para que eu consiga ceder a quantidade correta naquele momento. Caso contrário, se eu quiser fazer, eu quero fazer só 2 parcelamentos. Se você fizer isso, vai haver muitas perdas, tanto por lixiviação quanto por volatilização do nitrogênio e do potássio. O potássio sendo perdido por lixiviação e o nitrogênio por lixiviação e por volatilização. Então é importante que você faça esse parcelamento para que você vá cedendo a quantidade de nutriente aos poucos na quantidade correta. Mas, professor, eu tenho um vizinho meu aqui, um amigo tal, que ele não faz desse jeito, ele parcela 1 ou 2 vezes e produz até bem. Vai lá e verifica quanto é o tão bem que você está falando. Veja que nós vamos ter um acréscimo aqui, talvez, na mão de obra, para poder fazer isso aqui, mas eu estou mirando produtividades altas. Produtividades, é lógico, considerando aqui para a média nacional, uma quantidade relativamente lucrativa, que é este o intuito de fazermos uma adubação tão detalhada, tão bem feita quanto essa que eu estou te passando. Então é muito importante que você faça da forma correta. E agora eu vou te dar uma última dica que vai potencializar ainda mais a sua produção. Se você quiser potencializar ainda mais a sua produtividade, quando começar a aparecer os primeiros frutos, você pode entrar com uma aplicação foliar que funciona muito bem, utilizando aí 5 gramas por litro de cloreto de cálcio e 1,5 gramas por litro de ácido bórico. Você pode fazer essa aplicação a cada 10 dias, inclusive utilizando aí alguns defensivos, desde que haja compatibilidade. Nesse caso, você potencializa ainda mais a sua produção. Bom, com isso, então, a gente fecha o nosso cronograma de adubação da cultura do melão. Essa que foi uma cultura que muito foi pedida no último vídeo, A galera pediu para que eu colocasse lá a cultura do melão e eu trouxe ela aqui para vocês. E aí é o seguinte, se você tem interesse em alguma cultura, se é alguma cultura que você quer que a gente traga esse mesmo cronograma, faça a adubação aqui junto com vocês, esse parcelamento, como que você define tudo certinho, comenta embaixo desse vídeo, coloca aqui embaixo desse vídeo qual que é a cultura que você quer que a gente traga. E aí nós vamos estar organizando para trazer aqui para vocês. É muito importante a sua participação. E lembra, se você tem interesse em se especializar em fertilidade dos solos e nutrição de plantas, você precisa conhecer o nosso curso, o CEPRAC 4.0. Hoje é o principal curso de interpretação de análise de solos e recomendação de adubação e correção dos solos da América Latina. Um curso completo, 100% online, com certificado, que vai do básico até o avançado em fertilidade dos solos. E você tem uma comunidade própria onde você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o curso. Você aprende como interpretar análise de solos, como fazer qualquer recomendação, seja adubação mineral simples, formulada, orgânica, calagem, gessagem, fertirrigação, adubação foliar, correção e adubação de pastagens, entre outros assuntos que são muito importantes dentro de fertilidade dos solos e nutrição de plantas. Se você quiser conhecer mais sobre o curso, embaixo desse vídeo tem um link, clica nesse link, lá no nosso site vai ter todas as informações. Mas, muito obrigado, um forte abraço e até a próxima.